Fala aí, seus putos, suavão? Aqui é o Azeitona em mais um vídeo aqui do canal, e hoje vamos ao nosso segundo flashback. Temos aqui um clássico do Super Nintendo, um game de ação em 3D com gráficos poligonais, tecnologia de ponta para 1993. Seu protagonista é uma raposa. Já sabe que Pokémon é esse? Claro que sabe, tá no título do vídeo. Star Fox, hoje aqui no Azeitonando. Produção, solta a vinheta nessa caralho. Star Fox é um jogo que eu não tive muita chance de experimentar antes, mesmo porque eu nunca tive um Super Nintendo. Então, posso dizer de consciência limpa que esse vídeo vai ser completamente livre de nostalgia, mas é óbvio que eu não vou julgar o jogo pelos padrões atuais, e sim por uma mistura do que ele representava há 22 anos atrás e como ele se mantém hoje. E bom, Star Fox começa me surpreendendo pelo título. Em plenos anos de Super Nintendo, eu acho estranhíssimo que o jogo não se chama Super Star Fox. E daí que era o primeiro da série. Tudo no Super Nintendo levava Super antes do nome. Assim como tudo no Nintendo 64 levava 64 no título. O que foi uma das maiores imbecilidades com títulos de jogos que eu já vi. Aposto que em algum lugar do mundo, um nintendista tem 2 filhos, o mais velho se chama Super João e o caçula deve se chamar, sei lá, Juquinha 64. Haha. Eu sou um piadista nato, eu sei. Star Fox é um jogo bem simples, é um jogo totalmente arcade, o que me deixa intrigado, porque ele só foi lançado para o Super Nintendo e o Super Famicom, que nada mais é do que o Super Nintendo do Japão, ou melhor ainda, o Super Nintendo é o Super Famicom do resto do mundo. E eu tô desviando muito fácil do assunto hoje. Aonde eu tava? Ah, é. A jogabilidade em Star Fox é simplista e eu gosto dela sim. Você não tem muita liberdade, o que praticamente torna o jogo um rail shooter, mas você tem a liberdade de mover a nave no espaço limitado da tela. A mira é bem simples, na verdade, ao contrário do que eu pensava, e os controles são bem intuitivos. Você pode fazer um barrel roll para os lados, acelerar e brecar. Girar a nave ajuda a desviar dos tiros, e os controles de velocidade ajudam você a escapar de alguns obstáculos. Claro que você vai ter alguns probleminhas com a movimentação, e nem sempre é fácil desviar das coisas voando na sua direção, mas isso é porque estamos falando de um jogo de 22 anos atrás, e haviam certas limitações tecnológicas, óbvio. E eu queria ter mais para dizer sobre a jogabilidade, mas em toda sinceridade é só isso. Resta dizer que o jogo é extremamente curto e foi literalmente feito para ser jogado de uma vez só. Tudo bem, no máximo você vai gastar uns 30 minutos para completar a campanha. Sua namorada resolveu dormir de calça hoje e você não sabe o que fazer com aquela meia hora planejada? Jogue Star Fox. Claro, você pode escolher cursos diferentes e cada um é bem mais difícil do que o anterior. E tais caminhos passam por percursos diferentes, o que é um toque bacana para aumentar o tempo de gameplay sem ser de forma artificial, mas ainda se trata de um jogo curto. Os gráficos com certeza venderam esse jogo para muita gente, quer dizer, caralho, isso era 3D em 93? 3D de verdade, não aquele 3D simulado como, por exemplo, do Wolfenstein 3D. Era 3D real, como em Test Drive 3 e Stunts. Enquanto o hardware dos PC já conseguia lidar com polígonos, ainda que de forma tosca, os consoles da 4ª geração estavam pela bola 7 e precisavam de aparelhos respiratórios. Literalmente. O Mega Drive possuía um periférico chamado 32X para poder reproduzir jogos mais modernos, mas a Nintendo tinha uma carta na manga. Alguns jogos começaram a vir com um chip nos cartuchos, o Super FX, que aumentava o poder de processamento do console para renderizar ambientes em 3D. Um dos jogos que popularizaram essa tecnologia foi o Star Fox, que eu não duvido nada que foi feito justamente com esse intuito. Não é como se nunca tivéssemos visto isso antes. Você tá afim de um exemplo mais atual? Qualquer jogo que tenha Kinect no nome. Claro, esses deram com a bunda no chão e o mercado de jogos com controles alternativos parece que nunca vai decolar. Pra ser sincero, eu adoro esse 3D primitivo. Ele é muito mais feio do que jogos bidimensionais, mas ainda assim as empresas sabiam que esse era o futuro. Eu gosto de como tudo é tão surreal. Não há texturas, tudo é feito de polígonos com cores chapadas. Tem alguma doença, até onde eu sei, que a pessoa não consegue diferenciar tons da mesma cor. Então, será que pra ela o mundo é como um jogo do começo dos anos 90?
Não, mas falando sério, a apresentação é muito foda. Eu realmente sinto que o jogo foi basicamente criado ao redor da tecnologia, mas eu não tenho um problema com isso. Mas por outro lado, eu até consigo imaginar os desenvolvedores e empresários todos sentados numa mesa falando: beleza, temos um jogo de tiro em 3D, agora é só inventar qualquer coisa em volta e dar um nome legal. Mas esse é o tipo de coisa que abre espaço para jogos que partem do que o ancestral direto deixou. O próprio Star Fox 64 é um exemplo disso, melhorando tudo que o Star Fox original deixou de legado. E a apresentação recebe aquela cereja do bolo com o áudio. A trilha sonora é sensacional e com certeza vai ficar grudada na sua cabeça. A emulação de instrumentos também é muito boa para a época. Pode não chegar perto da qualidade de áudio que temos hoje, mas alguns instrumentos soam de forma até que convincente, como as guitarras. A voz digitalizada também é muito boa. Poucos jogos tinham vozes tão claras assim. E, sinceramente, eu acho isso impressionante até hoje, levando em conta o potencial técnico do Super Nintendo. A trama, e sim, existe uma, é bem simples, mas é o que dá pra se esperar da época. Tudo é contado por meio de pequenas cutscenes. Você é Fox McCloud, uma raposa piloto que pilota, obviamente, naves. Você tem seus alas, cada um deles bem marcantes e diferentes entre si. O enredo em si é simples e bobinho, como você deve ter imaginado alguma figura dantesca quer dominar a galáxia e você tem que ir lá acabar com a festa. Porém, a forma como tudo é contado é muito foda. Antes de cada missão, aparece um pequeno briefing mostrando a próxima locação e o que exatamente você está indo fazer lá. Se eu tivesse jogado isso quando eu era novo, eu imagino que eu teria achado o máximo. Aliás, certeza que eu teria achado o máximo. Meu eu infantil, totalmente ingênuo, tinha como filme preferido Independence Day por um único motivo: naves, naves, alienígenas e naves. E, curiosamente, Star Fox preenche em parte esse desejo infantil de pilotar uma nave pelo espaço, atirando em caras malvados. É um jogo que eu me vejo jogando por 1 ou 2 horas, numa boa, mesmo sem ter experimentado ele quando eu era pequeno. Minha ligação emocional com Star Fox é praticamente nula, mas ainda assim, eu consigo entender por que ele é um clássico e eu consigo aproveitar o jogo em doses curtas. Para um primeiro título da série, Star Fox é sensacional. Eu consigo me imaginar aproveitando muito mais esse jogo se eu tivesse experimentado ele enquanto eu ainda era criança. Óbvio, não foi o caso. E apesar de divertido pra caramba, eu não consigo me ver jogando ele por muito tempo, muito menos por 2 dias seguidos. Claro, eu entendo a importância do Star Fox e o impacto que o jogo deixou para outros jogos, seja referente à tecnologia ou à ação frenética, sem ser violenta, que torna o jogo bem ideal para pré-adolescentes ou crianças mais velhas, que já não gostam de jogos tão bobinhos, mas que também não possuem tanta maturidade para títulos mais adultos. E, bem, eu cresci em meio a outros jogos de nave que, sinceramente, eu sinto que envelheceram muito melhor, como Tyrian ou Demon Star. Mesmo o PC já possuía Sylphid, e isso quase 10 anos antes de Star Fox. Apesar da câmera ser completamente diferente, o game já possuía gráficos tridimensionais, ainda que muito mais primitivos. E, sinceramente, a SEGA já tinha um jogo em 3D que era muito mais bonito do que Star Fox, o Virtua Racing. Porra, você pode discordar de tudo nesse vídeo, mas se você disser que, graficamente falando, Star Fox é superior a Virtua Racing, eu acho que você é cego. E nem me venha dizer que Virtua Racing é um jogo desconhecido, ele também ajudou a popularizar ambientes tridimensionais, e no geral rodava de forma muito mais suave do que Star Fox, mesmo com mais polígonos na tela. Se bem que, por outro lado, Virtua Racing era um jogo muito mais caro do que os outros, chegando a custar $100 no Mega Drive. Resumindo, Star Fox é bom? Sim, Star Fox é muito bom. Azeitona, eu deveria jogar? Claro que sim, é um clássico. Se você gosta da Nintendo, provavelmente já jogou antes. E caso contrário, eu ainda recomendo. É um jogo divertido e possui uma certa importância no mundo dos games, ainda que não seja o meu favorito do gênero. E eu não joguei ainda, mas Star Fox 64 parece ser muito superior e, obviamente, envelheceu muito melhor do que o jogo original.
Então, quando der, eu vou testar ele também, mas eu não acho que eu chego a fazer um flashback, pelo menos não num futuro tão próximo. Mas se você gostou dessa análise, deixa o seu like ou, ainda mais, deixa o seu favorito, se achar que eu realmente mereço, claro. Você também pode me seguir no Twitter, @azeitona95, e para não perder mais nenhum vídeo, pode se inscrever também, o que ajuda pra cacete. Não esquece de ativar para receber as notificações do canal, que às vezes você não recebe, mas eu tô fazendo vídeo, mano, não vai pensando que não. E se você ainda tá por aqui, talvez você queira dar uma olhada no meu último flashback, no qual eu falei sobre um clássico do Mega Drive. De qualquer forma, fica aqui meu muito obrigado pra você que aguentou essa caralho até aqui. E, no mais, até a próxima, jovens. 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 Javan.